No programa de hoje estamos recebendo a visita do vereador eleito da cidade de Ubá, com 835 votos, José Roberto Figueiras, José Roberto do Móveis Betil. José Roberto, seja bem-vindo aos nossos estúdios, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Obrigado, Léo, quero te agradecer por esse convite, agradecer também toda a equipe da Web TV Uai, essa oportunidade de estar aqui nos apresentando para a população baense. Então estamos aqui à disposição para esse bate-papo e a população de Ubá, o eleitorado, os cidadãos, nos conhecer um pouco melhor. Zé Roberto, você já foi candidato a vereador por quantas vezes? Olha, eu já fui, essa de 2016 foi a minha quarta vez, né? Fui candidato em 2004, 2008, 2012 e agora 2016, né? Portanto, 4 tentativas, a gente aí vem lutando aí, fiquei 2 vezes como primeiro suplente e agora acho que nós conseguimos ser eleito aí de primeira, né? Isso. Em 2012, você ficou como primeiro suplente pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Assumiu a cadeira quando o vereador Cláudio Ponciano se licenciou para assumir a Secretaria de Saúde. Nesses praticamente 2 anos que você ficou como vereador, o que você tem para destacar nesse período? Na verdade, eu fiquei como suplente. 2008 foi a primeira vez que eu fiquei como suplente. E em 2011, o Cláudio Ponciano, quando ele assumiu a secretaria, eu entrei no lugar dele, né? E aí fiquei 1 ano e 6 meses atuando como vereador em 2011 e 2012. Em 2012 eu não fui reeleito, né? E fiquei como primeiro suplente novamente. Um trabalho que eu destaco na minha atuação como vereador foi um projeto que nós criamos naquela época, que é a Câmara Cidadã. Infelizmente o projeto, a gente não foi reeleito, o projeto ele não deu sequência. Os vereadores que foram eleitos em 2012 não deram sequência nele, mas era um projeto que iria aproximar muito a Câmara, os vereadores das comunidades. A minha história, eu tenho uma origem, eu venho da Associação de Moradores, fiz um trabalho, a minha base toda vem de movimentos sociais, de comunitários, então ia aproximar muito a Câmara das comunidades. Mas infelizmente esse projeto ele não saiu do papel, ele foi aprovado por unanimidade, mas os vereadores que foram eleitos em 2012 não deram sequência nele. E foi uma perda muito grande, que a ideia, o objetivo principal desse projeto era formar lideranças, né? Era atrair as comunidades, pessoas que gostam de política, pessoas boas que têm vontade de ajudar, pessoas de caráter que queriam participar da política. A ideia do projeto era trazer essas pessoas e expor a opinião delas e assim a gente chegar em conclusões que seriam de benefício para a população. Mas infelizmente esse projeto não deu andamento e nós vamos agora, 2012, 2016 agora, ver a possibilidade de esse projeto ele acontecer. Você já fez alguma reunião com alguns vereadores eleitos justamente para falar sobre esse projeto seu, mostrar para cada vereador a importância, no caso, né, o presidente que for assumir a casa, ele colocar esse projeto em andamento? Não, ainda não. Nós não trouxemos esse assunto ainda à tona, porque a gente quer realmente conversar com os vereadores assim que tomarem posse, né? Porque cada um agora tem as suas coisas particulares, até mesmo para chegar no dia 1º de janeiro, estar ali à disposição da população. Mas nós vamos procurar os vereadores para estar apresentando esse projeto, mostrando que é um projeto bom para a comunidade, bom para o Ubá, e nós vamos tentar colocar ele em prática sim. José Roberto, você foi candidato nas eleições anteriores, primeira vez pelo PDT, 2 vezes pelo PT e hoje pelo PRB. O que levou você a sair do Partido dos Trabalhadores, o PT, e migrar para o PRB? Então essa é uma história assim que todo o relacionamento chega a um ponto que ele acaba tendo um desgaste se não tiver uma comunicação, se não tiver diálogo, né? Eu fiquei 15 anos no PT, a gente era respeitado, tinha um respeito, respeitávamos todos, mas chega uma hora que acaba o diálogo, acaba o afastamento, e aí eu decidi procurar um outro partido para eu me dar na sequência minha carreira política, né? Alguma divergência de ideias, né? E a gente acabou montando aqui o PRB na cidade de Ubá, e um partido assim que abriu as portas, fez um convite para a gente, abriu as portas e tinha uma proposta interessante, não só a nível municipal, mas a nível estadual e federal também. E nós encaramos esse desafio e graças a Deus fomos bem sucedidos aí com a eleição de 2 vereadores aqui na cidade de Ubá.
Você já foi presidente da Associação de Moradores do Esquiavon por 2 mandatos. Você tem algum destaque daquela comunidade que o executivo fez e que levou você a ter um destaque maior na comunidade? Olha, a nossa luta com a Associação de Moradores do Bairro Esquiavon, ela começou longe, né? 2005, ali, quando a gente, logo após a primeira eleição que eu disputei, nós resolvimos assim, criar a associação. Na verdade, ela já existia, mas ela estava parada. Nós ativamos ela e montamos uma equipe de trabalho de diretores muito boa, pessoas que queriam bem na comunidade. E aí a gente foi candidato a presidente, nós ganhamos a eleição, depois fomos reeleitos. Mas infelizmente assim, sempre a comunidade do bairro Esquiavon, não só Esquiavon como outros bairros, tem ficado muito esquecida pelos prefeitos, né? E nós não tivemos algumas melhorias, mas o Esquiavon é um bairro muito carente, é um bairro que necessita de muitas coisas. Foi feito em 2012 uma unidade básica de saúde lá, muito boa até por sinal, mas faltou a estrutura de pessoal. A gente tinha uma estrutura física muito boa, mas depois faltou aquela estrutura de pessoal, de profissionais para estar trabalhando. Agora está se recompondo o grupo, mas nós precisamos no Esquiavon de muitas coisas. Então, várias conquistas que nós tivemos na associação, no bairro, foi através da associação de moradores, das reuniões, em parceria com os moradores, que sempre ali junto com a gente, pedindo ali, a gente cobrando, e as pessoas sempre junto com a gente, fortaleceu muito o nosso movimento na associação. Então isso nos ajudou muito, mas tem a participação do município, mas assim, com um empenho muito grande da associação. A associação é que te impulsionou a entrar na política ou existe outros fatores por trás também? Não, a gente já existia esse desejo, eu sempre gostei de política, né? Eu sempre gostei, admirava vários políticos, tem o barrense daqui de Ubá mesmo, eu admirava, gostava da posição, da atuação. Eu via na política uma forma de eu ajudar as pessoas, eu sempre gostei. Então, logo após eu ter disputado a primeira eleição, eu percebi que a Associação de Moradores ela ia me ensinar muito a como me proceder como um político dentro da Câmara. E eu aprendi muito com os moradores. A gente ia para as reuniões da FEMAC com os presidentes de bairro. Era interessante, a gente via o presidente lá que as pessoas olhavam para eles e não dava nada por aquelas pessoas. Mas quando começava a falar, e a gente percebia que a pessoa assim, que tinha até pouco grau de escolaridade, mas quando começava a falar, você percebia que a pessoa ela prazer no que ela estava fazendo. Ela gostava do que estava fazendo, buscar ajuda para a comunidade. Eu percebi que eu estava no caminho certo. E aí me foi me aprofundando mais, busquei conhecimento, busquei estudar sobre política, estudar sobre os movimentos comunitários. Isso foi cada dia mais fortalecendo a nossa condição de política na cidade de Ubá. Em relação à Câmara de Vereadores, nós tivemos uma mudança de 8 vereadores eleitos, né? Só ficaram 3 da legislatura atual. Como que você vê essa mudança? Olha, a mudança eu acho que ela foi um retrato da política nacional. As pessoas estão revoltadas com política, as pessoas não querem saber de política. Para a sociedade hoje, política é tudo ladrão, é tudo safado, mas não é, né? Política é lugar de pessoas boas, pessoas sérias. Eu vejo essa renovação na Câmara como algo positivo, né? Muita gente questiona que é uma Câmara fraca, eu não olho por esse lado, né? Toda mudança, ela assusta, de imediato ela assusta, mas com o passar do tempo, as pessoas vão se acostumando, porque vão conhecendo, vão se adaptando. E eu aposto muito nessa Câmara nova. São pessoas boas, pessoas que querem trabalhar para a população. E essa renovação dá um gás novo. A gente vai começar em janeiro com 8 novos vereadores, que cada um quer dar o seu melhor em prol da sua comunidade, da onde representa, de uma comunidade ou de um distrito, ou até mesmo de uma entidade, um sindical, social que representa. Então quer dar o melhor. Eu não vejo por esse lado, né? Em outras épocas tivemos câmaras, talvez até tido como intelectuais também, que a coisa não fluiu, né? E às vezes vai falar que as pessoas não têm um trabalho para poder ser digno de ser vereador. Não vejo por esse lado. Eu acho que estão ali, são merecedores. A quantidade de votos às vezes é questionada, mas eu acho que isso não importa, porque todo mundo, quando se propõe a disputar uma eleição, sabe do jogo, como é que funciona a matemática para poder eleger um vereador, né? E se a pessoa não faz a escolha dela correta no partido, ela também não pode reclamar depois de não ter sido eleito com a votação que ela teve.
Acredito muito nos vereadores novos, né? Nessa renovação da Câmara, acho que tem tudo para dar muito certo. Então você acha que o pré-eleição seria muito importante na conjuntura do partido? Não, sem dúvida, esse momento de filiação do partido, as negociações, a mudança de partido é muito importante, né? O partido, o candidato, ele tem que saber aonde ele vai entrar, qual partido que ele vai representar, até porque o candidato não é eleito sozinho, né? Quando um candidato ele se dispõe a ser a pessoa se dispõe a ser um candidato, ele vai fazer parte do grupo. Ele não sabe se ele vai ser eleito ou não, mas o grupo tem que estar junto com ele, né? Ele não vai ser eleito sozinho. Então, esse grupo que tem que ser importante no partido. Todos nós sabemos da sua aproximação com o atual vice-prefeito eleito, o Vinícius Samor. Você, depois da eleição, já teve alguma reunião com o Vinícius, ou até mesmo com o Edson Chartuni, que no caso é o prefeito eleito, já discutindo a questão de liderança da Câmara, a questão da presidência da Câmara? Já houve alguma conversa nos bastidores, ou mesmo uma reunião formal sobre isso, Zé Roberto? Então, tem acontecido algumas reuniões, assim, oficial foi só uma, né? Mas tem assim reunido algumas conversas nesse sentido. O grupo do Vinícius estão montando uma chapa para disputar a eleição para presidente da Câmara, e então as conversas estão fluindo, estão andando, né? Eu tenho aproximação do Vinícius de longas datas, desde a época de PT, né? Com o Vinícius, quando eu atuei como vereador, o Vinícius era o líder do governo naquela oportunidade, e a gente tinha uma aproximação muito grande, e essa aproximação continua até hoje, né? Nós somos amigos, né? Então a gente tem uma relação não só de política, mas também de amizade. Houve algum convite já para você ser líder ou até mesmo presidente da casa? Não, oficialmente não, né? Não tenho assim, essa pretensão agora de ser presidente ou de ser líder, mas a gente está à disposição, né? Se vier o convite, nós vamos estudar, vamos conversar. É possível sim, eu sou uma pessoa assim, que gosto de desafios, eu gosto de desafios, né? E estou aqui também, aceitei o desafio de ser um candidato a vereador, por isso, gostar de desafios, e estou à disposição, se me colocar, não é o meu objetivo agora, mas se me convidar, estarei à disposição sim, para ajudar o partido e também contribuir com os andamentos da Câmara e do município de Urbana. Em relação à atual legislatura, muito se diz a questão dos gastos com diárias, né, e as capacitações. Como que você pretende atuar como vereador nessa área, até mesmo na questão da fiscalização dessas verbas? Olha, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, os vereadores têm que tomar cuidado, com as questões de licitações e as verbas, com os contratos. São muitos contratos que são feitos no município, e muitos contratos que às vezes a população não fica sabendo, e o município ele leva prejuízo, ele é lesado com isso. Uma das coisas que nós vamos trabalhar em cima é com a fiscalização dos contratos que a prefeitura anda fazendo, né? Inclusive tem contratos que estão em vigência, que nós vamos estudar esses contratos para ver se realmente o município está sendo lesado ou se tem alguém que está levando vantagem nesses contratos. Nós vamos estudar todos os contratos. Em relação à despesa da Câmara, a gente não tem acesso a essas informações ainda, nós não buscamos essas informações, mas nós também vamos avaliar. E se a gente observar que está tendo gasto abusivo, nós vamos cortar também, vamos trabalhar para cortar e que os cofres não sofram prejuízo com esses gastos abusivos. As questões relativas à prefeitura, como que vai ser o seu trabalho de fiscalização? Haja vista que você hoje, o seu partido, ele apoiou a chapa Edson mais Vinícius. Não, dependente aí do partido, né, em relação, nós vamos apoiar o Dr. Edson, né, vamos caminhar junto com ele. O Dr. Edson é uma pessoa muito séria, né, eu conheci ele na campanha, já conheci ele do trabalho do sindicato, conheci ele mais ainda durante a campanha, é uma pessoa muito séria, né. Acredito que nós não vamos ter problema com ele em relação à fiscalização. Ele já foi secretário de obra, já foi secretário de planejamento e outras oportunidades, e sempre solicitado para dar esclarecimentos na Câmara, ele foi como secretário. Acredito que nós não vamos ter problema com ele, mas nós vamos fazer uma atuação forte em cima de fiscalização, porque nós fomos eleitos pela população que clama por isso, clama por fiscalização, clama por justiça, né,
na população e nos gastos públicos. Nós não podemos ver uma prefeitura ela arrecadar e gastar o dinheiro do público de qualquer maneira. Nós vamos estar fiscalizando e vamos cobrar sim dele transparência, mas transparência é de fato mesmo, de verdade. Que o site da prefeitura, o portal da transparência, que ele realmente funcione, que seja de fácil acesso para o cidadão comum, porque o cidadão vai entrar no site da prefeitura e para ele conseguir informação, ele fica lá horas, às vezes nem consegue. Nós vamos cobrar isso, transparência na administração pública. Isso vai ser primordial no nosso mandato. Na sua atuação como vereador, você já tem algum projeto em vista já para poder apresentar logo agora no início do ano ou ainda não? Como é que está? Não, nós temos sim, temos vários projetos em andamento. A função do vereador é muito complicada no que diz respeito a apresentar projetos para o prefeito, que o vereador não pode fazer projeto que vai gerar custo para o município. Mas nós temos sim algumas ideias boas, alguns projetos em andamento que nós estamos mantendo ainda guardado para não gerar muita especulação, mas assim que iniciar o nosso mandato nós vamos sim colocar o nosso projeto em prática. Eu tenho certeza sim que os outros vereadores vão apoiar porque é bom para a cidade e que a população de Ubá vai sair ganhando. Qual será o desafio maior de um vereador na cidade de Ubá? Olha, eu acho que o maior desafio hoje, a população de Ubá, não só de Ubá, mas no Brasil, é uma questão econômica. As prefeituras não só de Ubá, do Brasil, as prefeituras passam um momento financeiro muito difícil. Nós vamos ter que saber entender esse momento que passa as prefeituras, administrar com pouco, fazer o muito com pouco, mas isso é na prática, né? Não é só no discurso, fazer o muito com pouco e ser criativos, né? Nós vamos ter que ser criativos para não deixar aí os hospitais sem médicos, postos de saúde. Não adianta ter uma estrutura boa no posto de saúde, mas se não tem equipe para trabalhar, se falta remédio em farmacinha. Nós vamos ter que ter essa tranquilidade, saber entender o prefeito e ao mesmo tempo saber criar para poder a gente manter esses atendimentos básicos que a população precisa. Em relação, José Roberto, aos desafios da cidade, como você citou, em relação ao transporte público, a licitação da Copasa, a questão da segurança, da saúde, você tem alguma coisa assim que possa nos explanar sobre isso? Duas situações que você citou aí que Ubá tem que ser prioridade. Primeiro, a questão da água, né? A água em Ubá, dependendo da empresa que vier, ou se o município for municipalizar esse tratamento de água e de esgoto. O problema de Ubá não é a empresa, o problema é que Ubá não tem água mais. Ubá, as nascentes estão secando, a gente vê vários loteamentos sendo abertos e aí crimes ambientais ocorrendo aí toda a vontade, minas sendo soterradas, nascente. Isso é que vem encarretando esses problemas. Talvez uma prioridade nossa seja produzir água. E nós vamos ter que buscar esse mecanismo, produzir água. Porque se nós somos, a Copasa tem uma proposta boa, trazer água do Rio dos Bagres. Mas se for buscar água em outras cidades para abastecer a Ubá, vai chegar um tempo que a água já vai acabar também, se não fizer essa recuperação das nascentes, se não fizer essa produção de água local aqui. E nós vamos dar um destaque nisso, nós precisamos produzir água em Ubá. Nós temos que ter essa consciência que precisa ser produzida água em Ubá. Outra situação do transporte coletivo. Nós sabemos hoje que a aviação Ubá, ela presta um serviço eficiente na cidade. A parte alta da cidade, ela não tem um transporte coletivo. E nós precisamos disso. A população da parte alta da cidade talvez seja a que mais precisa desse serviço, porque a pessoa vem no centro da cidade, depois está voltando para poder, com as compras ou alguma coisa, ela não tem como ir, porque ou depende de carona, ou não pode fazer seus afazeres, porque ela não tem como subir o morro. Então é uma prioridade nossa também, nós vamos estar trabalhando com isso. Nós sabemos que vai passar por um processo de licitação, aquela coisa toda, a aviação tem um contato longo na cidade, mas nós vamos ter que conversar para essa situação também se resolver e atender a população da parte alta da nossa cidade. José Roberto, na eleição passada, que você foi candidato, você tinha acabado de ter um filho, e como que você vê essa questão da família, por você ter se distanciado um pouco no período eleitoral? Como que a sua família ela
acolhe esse momento com você? Essa é uma questão muito difícil para a gente, porque a minha primeira eleição foi em 2004, eu tinha 25 anos, né? Acho que naquela época eu talvez tenha sido o candidato mais jovem, ter disputado uma eleição com 25 anos naquela época. Não tinha filhos, já era casado, mas não tinha filhos. Lá em 2008, nasceu meu primeiro filho. Ele nasceu em fevereiro e a gente naquela pré-campanha, e em julho aí veio a campanha. Então, filho pequeno dentro de casa, a esposa, aí a gente agradece muito a esposa, que ela sabe lidar com a situação e dava força, e ela precisando de apoio, de força com a criança no colo, mas ela dava força para a gente continuar no nosso trabalho. E naquela oportunidade fiquei como primeiro suplente, eu tinha uma votação até expressiva, e fiquei como primeiro suplente, mas a família é a nossa base, né? Os filhos reclamam muito da ausência, né? Porque a gente não faz uma campanha em 45 dias, a campanha ela é feita ao longo do seu trabalho, no dia a dia, nas comunidades. No meu caso, que a gente tem o trabalho em associações de moradores, com as igrejas também, então a gente não tem esse tempo para ficar em casa. Os filhos cobram muito, mas sempre que a gente pode, a gente está no tempo nosso, a gente tem um tempo nosso, está sempre conversando. Eu tenho uma conversa muito boa com meus filhos, hoje o mais velho está com 8 anos, eu tenho tive um outro depois, ele está com 6 anos. Então a gente tem uma harmonia muito boa dentro de casa. A minha esposa, ela sabe separar essa situação, e assim a gente vive muito bem. A gente tem um exemplo de família dentro de casa para mostrar para todas as pessoas. Recebemos no programa de hoje José Roberto Filgueira, José Roberto do Móveis Betil. José Roberto, eu gostaria de deixar o espaço para os seus agradecimentos, para as suas considerações finais. Então, Léo, eu queria aproveitar esse espaço, né, aqui na reta final do nosso bate-papo, para fazer um agradecimento justamente à minha família, à esposa, aos meus pais, né, as pessoas que me ajudaram, um grupo de jovem que eu ajudo a coordenar também, o FJU, que é uma pessoa que está sempre nos ajudando, dá uma força, ajuda a embalar a nossa campanha. Quero agradecer as pessoas que me conhecem do trabalho também, que está sempre nos ajudando. São pessoas que simples, igual a gente mesmo, mas que acreditaram no nosso potencial. E nas minhas caminhadas eu sempre falei com as pessoas que a gente abordava, né, que eu queria uma chance para mostrar que política é lugar de gente boa, gente honesta, que as pessoas falam que política é lugar de safado e que gente só ladrão, isso é mentira, né? E nós vamos mostrar isso no nosso mandato, que política é lugar de gente boa, lugar de gente honesta e que tem que estar ali para trabalhar para o povo. E quero agradecer também aos outros candidatos, colegas do PRB, né, que nós tivemos uma chapa com 22 candidatos, desses 22, 21 foram do PRB, né, fomos o terceiro, o maior partido, o partido mais votado de Ubá, nós somos a terceira maior força, hoje o PRB é a terceira maior força daqui da cidade de Ubá. Então nós queremos agradecer todo o grupo de vereadores, de candidatos a vereadores do PRB, que nos ajudaram aí a conquistar essa vaga de vereador na Câmara Municipal. Então eu quero agradecer a toda a população de Ubá, que acreditou no nosso potencial, que acreditou que nós podemos chegar lá e representá-los de uma forma digna e honesta.